pessoal, tudo bem? Hoje eu vim compartilhar com vocês algumas coisinhas que eu pretendo manter, né, que eu utilizei na maternidade da minha filha e que eu pretendo manter, né, usar as mesmas coisas agora com o meu bebê e coisas que eu comprei, né, que eu investi na minha primeira gestação que eu vi que não compensa e que eu não pretendo, né, investir nessa. Então, uma das coisas que vocês viram aí, né, será que vale a pena você investir em banheira? Então, é uma coisa assim que eu posso compartilhar com vocês da minha experiência, né, talvez tenha mamães que prefiram, né, se sintam mais seguras, mas eu, por exemplo, eu cheguei a comprar uma banheira pra ela, só que eu preferi comprar uma banheira pequena, até porque eu moro em apartamento, o meu apartamento não é muito grande, então o banheiro não é muito grande, e eu queria dar banho no banheiro mesmo, então eu comprei uma pequenininha já, que coubesse dentro do box, né, porque se molhasse, alguma coisa assim, molhava ali dentro. Eu cheguei a utilizar, mas confesso pra vocês que eu usei muito pouco. Eu usei no primeiro mês, se eu não me engano, até eu sentir uma confiança, né? Porque assim que nasce é bem pequenininha, ou pequenininho, né? Se for menino. E aí eu usei no primeiro mês. Aí depois que eu senti uma confiança, eu comecei a utilizar o chuveiro. Porque eu cheguei a estudar bastante na época, né? Li bastante sobre o banho do chuveiro, que era bom, né, pro bebê, que relaxava. Então eu falei, vou tentar, né? Então, no meu caso, a banheira não foi muito útil. Eu usei muito pouco, tipo, pouquíssimas vezes. Eu cheguei a guardar, né, a banheira, caso eu precise agora pro meu filho. Como eu disse, pelo menos pros primeiros dias, eu não sei como vai ser, mas acredito que talvez eu tenha uma confiança maior, né, pra eu já ser mãe. Mas, no caso, como era mãe de primeira viagem, então até você ter uma confiança de segurar o bebezinho, né, de ver que não vai cair, né? Enfim, que no início, né? No primeiro bebê, você tem muitas dúvidas de como fazer, de como agir, né? Enfim. E então, no primeiro mês até eu senti essa confiança, né? Eu achei mais segura a banheira. Mas assim, gente, eu investi numa banheira super barata também, tá? Eu comprei na Shopee, na época, né? Então eu peguei uma baratinha mesmo. Não investi nessas banheiras grandes, tem o tocador, tem um monte de coisa, até porque também eu moro num lugar pequeno, então não ia caber. E pela minha experiência hoje em dia, também, mesmo que morasse em um lugar grande, gente, eu não investiria. Porque você usa pouco tempo, eu acho, assim, pelo menos na minha experiência, né? Pouco tempo. E aí você depois não tem onde colocar, sabe? Fica um objeto ali que você não sabe o que fazer. Hoje, por exemplo, se eu fosse investir, né? Se eu fosse mãe de primeira viagem hoje, normalmente você talvez não se sinta tão segura, eu investiria em uma banheira pequenininha, ou seja, barata, que você não gaste muito e que assim que você sentisse confiança, se fosse o caso, né? Você poderia deixar, não ia te atrapalhar, sabe? Você poderia guardar em algum lugar. Ou até mesmo doar, né? Ou vender, enfim, repassar pra alguém. Como eu já pretendia ter outros filhos, né? Então eu guardei já pensando quando eu tivesse um filho que eu poderia usar. Então a minha ideia é que talvez eu utilize, mas depois eu conto pra vocês, né? Depois que ele nascer, como que foi. Se eu já senti confiança de cara, que eu acho que vai ser assim, tá? Talvez eu nem use quase nada a banheira. Já sinto a confiança de cara já, como eu já tenho experiência. Mas eu não sei, né? Cada bebê é um bebê, vamos ver como que vai ser. Como que, assim, para as mamães, né, que tem curiosidade, não sei se vocês já leram sobre o banho no chuveiro. Para as mamães que não têm confiança, né, que tem medo de deixar o bebê cair, a dica, né, que eles, na época quando eu pesquisei que eles davam, era você utilizar uma camiseta, entrar no chuveiro com o bebê. E a camiseta, né, quando você for lavando o bebê, ela não vai deixar o bebê escorregar. Porque realmente, de fato, você tem que estar segura com o bebê, porque se você estiver no pele a pele e pegar sabão, né, no corpinho do bebê e no seu, corre o risco de escorregar assim. Então, essa é a primeira dica, né, que de repente, quando a mãe não tem segurança ainda, ela tá com a blusa e a blusa não deixa escorregar. Outra coisa, quando o bebê é pequenininho, a gente não pode colocar o bebê debaixo, né, do chuveiro. Então, o banho no chuveiro seria mais assim, vai estar um exemplo, né, tô com o bebê aqui, vai estar o chuveiro aqui ligado, então você vai com a sua mão pegando, né, a água, como se fosse na banheira, sabe? Exatamente como se fosse na banheira,
porém vai ser no chuveiro. Você vai pegar a água do chuveiro e aí vai colocar, tipo assim, vai passando no bebê, na cabecinha, no corpinho, né? Vai jogando. E aí você vai passando, ensaboando, né? Colocando o sabãozinho no bebê e vai tirando. Ele não tem contato direto debaixo do chuveiro, não pode por causa da pressão, né, da água muito forte para eles, que eles são muito sensíveis, né, no início. Então é assim que dá os primeiros banhos, caso, né, for optar por dar banho no chuveiro. E o que fala que relaxa é por causa do som, né, da água, né, o ambiente, assim, aquele som que remete ao ruído branco, né, então da água caindo. Então eles falam que isso é bom, que é gostoso, e sem contar que é aquele contato pele a pele, né, que os pais desejam, né, ter com o seu bebê. Então, no caso da minha filha, eu fazia esse banho, e agora com o meu filho, eu provavelmente vou fazer também no início, mas quem vai fazer muito mais que eu vai ser meu marido, né, por ser um menininho. Então, a gente optou assim, por ele dar o banho, né, no menininho, e eu continuo, né, cuidando da minha filha, né. Normalmente os pais têm mais confiança do que as mães no início. Não sei se são todos, né, mas normalmente. Então pode ser que o pai sinta mais seguro, né, de colocar o bebezinho no colo e dar esse banho no chuveiro. E aí o que eu já acompanhei muito também, você terminou o banho, quando o pai tá em casa, o pai vem, pega o bebê, né, e enrola, enfim, tudo bonitinho na toalha e leva pra trocar. Mas caso você esteja sozinha, aí fica um pouco realmente mais difícil, né? Pra mamãe que tá sozinha, que não tem essa rede de apoio aí, ou não tem o pai, né, junto na hora do banho. Porque aí você vai estar com o bebê aqui, né? Você vai precisar, né, se desdobrar, porque você vai ter que colocar a toalhinha, né, secar ele ali, e depois você vai ter que colocar a sua toalha ou um roupão que seja, enfim. Então, a não ser que você consiga colocar um carrinho ou alguma ou trocador que seja, enfim, dentro do banheiro, né, para você conseguir abrir o box e deixar o bebezinho lá seguro, né, e você poder se secar e depois já trocar o bebê. Eu, como na época eu tinha essa ajuda do meu marido, né, porque eu dava o banho em horários que ele estava em casa, então eu conseguia ter esse apoio dele, né, então eu dava o banho da minha filha, ele segurava pra mim, né, pra trocar ela, e enquanto eu terminava o meu banho. Acontecia muito também, às vezes, de eu tomar o banho primeiro, aí eu pedi ela depois, né, ele me trazer ela, eu dar o banho nela, e aí entregar pra ele, depois eu saía. Aí vai de cada mamãe, cada rotina, né, como que vai ser a sua rotina. Mas é uma opção, até pra quem às vezes não tem como comprar uma banheira, e aí não sabe como fazer, então é uma opção. Mas também conheci amigas que, mesmo assim, elas optaram em continuar dando banho na banheira, que se sentiam mais seguras, para elas davam menos trabalho. Então, aí fica a critério de cada mamãe, mas pelo menos a gente tem duas opções aí. Aí, numa coisa que eu usei bastante também na Luísa foi meia. E eu não investi em sapatinho pra ela ou sandalinha quando ela era bebezinha, tá? Algo que eu li sobre também, que eles indicam que a gente deixa o bebê ter contato, né, ou com a meia ou descalço no chão mesmo. Então, eu não cheguei a investir nisso e vou manter com esse bebê também. Eu não pretendo investir. Eu tenho uns sapatinhos que eu cheguei a ganhar, mas não foi que eu comprei. Então pode ser que eu acabe usando, às vezes, pra ir pra igreja, né, pra ir em algum lugar assim, mas não pra andar. É aquele sapatinho pequenininho que serve mais pra estética mesmo, sabe? Mas eu vou comprar as meinhas também, porque eu lembro que com a minha filha foi muito útil. Não, tipo assim, não senti falta de sapato, até porque ela não andava, né? Tipo, um bebezinho ficava o tempo todo no colo, não senti falta disso. E eu comprava dessas meinhas assim, ó, gente, bonitinhas, ó. Tá vendo? Tem os bichinhos e tem o, ó, não sei se vocês conseguem ouvir, um barulhinho tipo chocalho, né? Dentro. E ela é super fofa, tem um antiderrapante aqui, né? Pra quando o bebezinho estiver no chão já, que essa aqui já é maiorzinha já, né? Da minha filha. Mas tem as pequenininhas, né? Dos primeiros meses. Que eu, desde o início eu comprei pra ela. E aí, conforme foi crescendo, eu fui comprando outras, né? Fui trocando. Então, aí serve pro bebezinho brincar também, sabe? Quando chegar aquela fase de começar a colocar o pé na boca, né? Levar o pé na boca. Então, é legal, que aí pode brincar. Então, eu cheguei a investir nessas meinhas.
Vou comprar pro meu bebê agora também, porque foi um investimento que eu vi que valeu a pena. Então eu indico para as mamães aí que estão na dúvidas, né? De tipo assim, será que eu compro sapatinho? O que que eu faço? Pela minha experiência, eu não compraria sapatinho, porque realmente não usa, é mais pra estética. Ou se você sente muita vontade, mas eu acho muito bonito, tá? Eu compraria um ou dois, coisa pouca assim, e investiria mais nessas meinhas, porque eu acho que vai ser muito mais atrativo pro bebê, sabe? Até pelo barulhinho, tudo, acho que eles vão gostar, eles gostam mais. Outra coisa que eu investi, que eu guardei, né, pra usar nesse bebê também, e que eu indico pras mamães também, é aquele carrinho como se fosse Moisés, sabe? Que você coloca do lado da cama. Então, para as mamães que tem como, né, investir nesse carrinho, na época minha mãe me ajudou, né, me deu esse carrinho, só que a gente comprou também em lugares que vendia já usado, sabe? Que tá limpo, né, arrumadinho, conservado, mas já é seminovo, digamos assim, né? Já era usado. Foi o melhor investimento, porque aí você não paga caro, né? Assim como um novinho, no caso, né? Você não paga tão caro, paga mais barato e tá super conservado, né? Porque essas lojas normalmente revendem roupa ou objetos, ou no caso, esses carrinhos bem conservados. Valeu a pena o investimento. Essa tipo, caminha, né? Pra poder deixar do lado da minha cama, porque foi muito útil, viu, gente? Pelo menos até os 2 meses eu usei bastante, porque aí você acaba levantando, né, de 3 em 3 horas pra dar mamar. O mais fácil já tá do meu lado ali. Eu também não sabia como que ia ser, se eu ia conseguir ouvir, se ela estivesse no quartinho dela, se eu ia conseguir ouvir. Porque, né, mãe de primeira vez se sente insegura, né, aquelas dúvidas. E então eu achei muito bom. E aí depois dos 2 meses, assim, aí eu comecei já a utilizar mais o berço mesmo. E aí tinha a câmera, né, que eu deixava lá pra me ajudar também a ouvir quando o bebê acordava, quando ela acordava, pra poder ir lá pegar ela pra dar mamar. Mas no início foi muito útil, então eu indico pra quem tem condições de comprar. Coisa, gente, que eu aconselho, né, é não comprar berço muito grande, né, nem investir um berço muito grande. Aconselho comprar um berço menorzinho mesmo, porque você, pelo menos eu, né, a gente ficava não usando tanto, porque logo o bebê já cresce e já começa a querer ficar em pé, né, fica querendo sair do berço, e pelo menos a minha filha, eu optei depois, né, não usei por muito tempo, eu acho que eu usei o berço dela por 1 ano e 2 meses, mais ou menos, por aí. Mas quando ela já tava mais tinhando pra andar, sabe? Porque ela tinha mais autonomia pra poder conseguir sair, né? Assim que ela acordasse, ela mesma conseguia sair da cama e não teria o risco de cair, né? Então, eu cheguei, no meu caso, eu coloquei, tem a cama montessoriana, né? E eu coloquei embaixo tatame. Mas tem mamães que colocam no lugar de tatame, coloca aqueles tapetinho mais confortável, né? Mais fofinho, que também é uma opção. Eu não investiria, né? Na época eu não investi. E vou manter também, né? Com esse bebê, em ter um berço menorzinho mesmo. E aí ver quando eu sentir, né? Essa confiança aí de que já está na hora de trocar, né? De cama. E aí colocar ele numa cama montessoriana também. Pelo menos a princípio é o que eu imagino que vai acontecer, né? Não sei se eu vou mudar de ideia, porque acredito que cada criança é uma criança, então vai ser uma nova experiência, né? Não sei como que ele vai ser, mas é um conselho que eu dou para as mamães também, não investirem tanto em berço, assim, grandes, né? A pegar um berço menorzinho e até porque não, normalmente, né, os menores não são tão caros, e pode ser que você queira logo trocar, né? Mas pode ser também, gente, que na experiência de vocês, vocês optem por manter o berço até, sei lá, seu filho, sua filha já ter quase 2 anos, por exemplo, né? No meu caso, eu achei mais seguro, né? Eu me senti mais segura em deixar ela mais próxima, assim, do chão, digamos assim, né? E é isso, gente. Se vocês gostaram do conteúdo, né, compartilhem com outras mamães que estão com dúvidas, né, do que investir, do que não investir. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal para me ajudar também, tá bom? E é isso. Até a próxima. Tchau, fiquem com Deus.